esqueci de desligar o volume da televisão da boneca, que ela não tá nem lá assistindo. Então, vamos colocar no mudo. Agora sim. Oi gente, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje, eu não sei em que ordem eu vou postar esses vídeos, mas eu vou falar das minhas leituras de fevereiro. Fevereiro foi um mês muito produtivo em termos de leitura pra mim. Muito mais do que eu imaginava, ainda mais por ser um mês tão curto. Mas acho que o que me ajudou bastante foi que a maioria desses livros eu li eles, tipo, o livro físico, e também ouvi a versão em áudio dos livros. Eu posso falar um pouco sobre isso depois. Mas aqui estão os livros que eu li este mês. No mês de fevereiro eu li 17 livros. A minha meta de leitura para esse ano eram 12 livros. Eu já estou bem acima da meta, mas isso não significa nada. Teve anos que eu coloquei meta de 12 livros e eu li tipo 6. Varia bastante e acho que um dos motivos pelos quais eu ando lendo tanto e com tanta velocidade é porque eu só vou poder ler por prazer até o final de abril. Em maio e julho eu não vou ler absolutamente nada. Então eu tô tentando ler todos os meus livros de uma vez até chegar em abril. Vamos ver se eu consigo. Os livros que eu li, que eu tenho a cópia física, quase todos eles são em inglês, mas eu vou colocar na tela o título deles em português. E se tiver uma capa diferente também eu vou colocar uma foto da capa. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, do Lin-Manuel Miranda. Esse é um livro que ele decidiu escrever, eu vou abaixar porque senão vai atrapalhar a luz. Ele decidiu escrever esse livro porque ele sempre postava no Twitter dando bom dia para as pessoas. Então, tipo, esse é um livro de pequenas afirmações diárias. Eu achei muito legal e foi muito prudente eu ter lido esse livro como o primeiro livro do mês, porque nos últimos meses, tipo, a minha vida tem sido uma montanha-russa emocional e então ler algo tão positivo caiu muito bem no momento em que eu li ele. O próximo livro que eu li foi esse, a Carla Cornejo Villavicencio. Esse aqui eu acho que não vai ter ele em português, infelizmente, mas ela fala sobre a luta dos imigrantes indocumentados aqui nos Estados Unidos. Apesar dela também ter sido uma imigrante indocumentada, ela não conta a história da vida dela, que ela não quer que o livro seja sobre ela, ela quer que seja sobre todo mundo. Então acompanha a vida de vários imigrantes indocumentados em várias partes do país e eu achei maravilhoso, um livro super necessário, principalmente porque a maioria das pessoas não entende bem o sistema imigratório do país. E tem uma versão bem distorcida sobre imigrantes indocumentados baseado no que a mídia propaga. Então achei muito interessante. Próximo livro que eu li, eu não tenho uma cópia dele, mas foi Carrie, do Stephen King. Decidi que eu vou ler todos os livros que eu acho interessante do Stephen King nos próximos anos, ou sei lá, no futuro próximo. No passado eu li Misery e agora eu li Carrie e eu gostei bastante. Faz muito tempo, aliás, era pra eu ter assistido o filme original depois que eu terminei o livro, mas eu completamente me esqueci, então talvez eu vou assistir ele mais tarde hoje. Faz muito tempo desde a última vez que eu vi o filme original dos anos 70. Não cheguei a ver o novo que tinha a Chloe Grace Moretz, eu acho, mas este livro, o livro em áudio, ele é narrado pela Sissy Spacek, que é a atriz que originalmente interpretou a Carrie. Eu achei muito legal que o livro é contado como se fosse uma reportagem investigativa. Existem os momentos em que você vê a história pelo ponto de vista da Carrie, os colegas de classe dela, mas também existem momentos em que é como se estivesse lendo uma reportagem no jornal. Eu achei muito legal. Depois disso, eu li o meu primeiro livro da Bell Hooks. Fazia um tempo que eu queria ler algo escrito pela Bell Hooks. E além de ter sido tipo, uma ótima introdução a
escrita dela, ele também me fez querer ler todos os livros que a Bell Hooks já escreveu. Fala sobre o movimento feminista e como o movimento feminista exclui as mulheres negras e o feminismo através da lente da mulher negra. Eu achei muito interessante. É um livro que eu recomendo para todo mundo. O contexto histórico do livro é obviamente baseado aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que existem coisas que ela discute no livro que se aplicam de uma maneira global. Então eu recomendaria para qualquer pessoa ler esse livro. O próximo livro que eu li foi o Annihilation, do Jeff Vandermeer. Sei que tem um filme que foi baseado nesse livro, mas eu também não assisti o filme. Ele fala sobre um grupo de mulheres que vai numa expedição de um lugar chamado Área X, onde tem algo misterioso contaminando possivelmente as pessoas. E ele é bem curtinho, acho que foram 200 páginas, deixa eu ver, 195 páginas, uma leitura muito rápida, mas achei que vale a pena, principalmente se você não lê muito ficção científica e coisas do tipo. Acho que seria uma ótima introdução ao gênero. Então eu recomendo. O único motivo pelo qual eu não dei 5 estrelas para esse livro é porque ele foi bom, mas não foi excelente. Então não queria dar as estrelas à toa, já que eu já sou muito generosa com as minhas estrelas, geralmente. O próximo livro que eu li se chama My Sister, the Serial Killer. Conta, como você pode deduzir pelo título, a história de duas irmãs. Uma irmã mais velha, que é enfermeira, e a irmã mais nova, que é uma serial killer. Que ela vem matando vários dos namorados dela, e a irmã mais velha vem ajudando ela a acobertar esse crime. Achei a premissa muito interessante, principalmente porque a história do livro se passa na Nigéria, e eu acho que eu só li um outro livro que se passa na Nigéria, e mesmo assim é um livro de fantasia, então é uma Nigéria modificada. Achei muito interessante esse cenário diferente, pelo menos diferente pra mim. E eu gostei também que a autora fez uma exposição à cultura nigeriana, à hierarquia familiar dentro da cultura nigeriana. Achei muito legal. O único motivo pelo qual eu gostei desse livro, mas eu não amei, é que eu achei o relacionamento das irmãs um pouco problemático. Acho que esse é o ponto do livro, né? Ter um relacionamento problemático, que eu acho que a maioria dos irmãos não iria ajudar um outro a cobertar vários assassinatos, não sei. Eu também reconheço que as minhas opiniões sobre esse livro são muito afetadas pelo ambiente em que eu cresci, culturalmente, e pelas coisas com as quais eu sou acostumada atualmente e enquanto eu estava crescendo. Então eu até escrevi isso na minha resenha no Goodreads, que eu gostei, mas culturalmente falando, eu não consegui me conectar aos personagens e à história tanto quanto eu gostaria. Depois desse livro, eu li Chica da Silva, A Cinderela Negra. E eu tava muito animada para ler esse livro, porque eu tenho uma pequena coleção de livros em português. Devo ter menos de 20, mas tô sempre acrescentando, quando posso, livros à minha pequena coleção. Da Silva, né, é um ícone na história do Brasil. Eu acho que para todo mundo que cresceu nos anos 90 também é um ícone da nossa infância, porque todo mundo tava sentado assistindo Chica da Silva, né? Ainda que fosse completamente inapropriado para crianças assistirem aquela novela. O que me prendeu ao livro foi justamente algo que eu vi várias pessoas online criticando. Ela fala muito sobre a história do colonialismo, a história de Minas Gerais, a história do Brasil e até a história de Portugal. Não necessariamente foca na Chica da Silva o tempo inteiro. Justamente o que eu gostei, porque eu senti que eu aprendi muito mais sobre a história do meu país, a história do meu estado, do que eu sabia antes. Então talvez isso seja algo que você deva levar em consideração se você tá pensando em ler o livro. Eu tenho um conhecimento um pouco limitado sobre a história do Brasil, porque eu só estudei história do Brasil até a 8ª série. Então pra mim foi muito legal, mas pra você, se você estudou história brasileira até o ensino médio e talvez até posteriormente, talvez você não vai achar interessante, mas eu
particularmente gostei. Depois disso, eu li Rebel, da Marie Lu. Esse livro é o quarto livro na série Legend. Comecei a ler essa série mais ou menos uns 10 anos atrás. O livro em si, eu não tenho certeza quando ele foi publicado, acho que foi em 2019, talvez. E o último livro do que era originalmente uma trilogia foi publicado, acho que em 2015. Mas essa trilogia é uma trilogia que eu gostei bastante na época em que eu li e que me marcou muito, marcou uma época muito legal da minha vida em questão de leitura. Então por isso eu decidi comprar esse livro e lê-lo. Não acho que esse livro acrescentou nada de muito importante à história original. Talvez ele tenha sido publicado com a intenção de lucrar, né, em cima da fama original da trilogia. Não culpa a autora por ter feito isso, faria o mesmo se eu tivesse lançado uma trilogia famosa e quisesse ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Mas como um todo, eu não diria que esse livro acrescentou nada de muito importante à trilogia em si. Foi muito bem escrito, mas além de não ter acrescentado nada significativo à trilogia, esse livro também foca no irmão do Dan, que é o protagonista da trilogia original. Não foca exatamente no Daniel. Em seguida, eu li Babel, da R.F. Kuang. Eu li o outro livro dela, Poppy War, alguns meses atrás. Eu li o outro livro dela alguns meses atrás e gostei bastante. E esse é o livro mais famoso que tem dela. É um pouco controverso nas redes sociais porque tem muita gente que ama esse livro, mas as pessoas que criticam, tipo, criticam com força. A história se passa na era vitoriana e o protagonista é um menino da China que perde os pais, ele é órfão e ele vai para a Inglaterra estudar na Universidade de Oxford, especificamente numa divisão da universidade que foca em linguística. Tem mágica, tem intrigas. Se eu não me engano, esse livro é considerado Dark Academia e fantasia. E eu gostei bastante dele, mas, novamente, não amei. Preferi, se fosse para comparar as duas obras da R.F. Kuang que eu já li, eu prefiro Poppy War. Ele tem mais ação e é mais, né, rápido. E também eu não gostei do protagonista de Babel. Eu preferiria se outro personagem que também está no livro tivesse sido protagonista, mas não foi assim. Mas ainda assim eu consegui apreciar a história como um todo e gostei do livro. Quero ler outros livros da R.F. Kuang. E outra coisa que eu gostei bastante em Babel é que não é uma série. Porque muitas vezes eu leio livros e eu falo, nossa, que livro legal, muito bom, o autor mandou muito bem. E aí eu vejo que primeiro livro de 20 ou sei lá quantos livros numa série. Acho desnecessário. Então fiquei muito feliz que a R.F. Kuang não fez isso com Babel. Tem um outro livro dela que vai lançar em março. Chama Yellowface, que eu quero ler bastante. E pela premissa do livro, eu também já espero que não seja série. Depois disso, eu li The Bear and the Nightingale, da Catherine Arden. Esse livro eu achei ele muito interessante, porque ele conta a história de uma menina na Rússia, tempos, sei lá, medievais, tipo, há muito tempo atrás. Uma história de fantasia, envolve mágica e outros temas também. O que realmente me fascinou sobre esse livro foi o fato de que, quando eu li essa história, me deu a impressão que eu estava lendo um livro clássico por conta da maneira em que ele foi escrito. Não sei exatamente explicar o porquê que eu tive essa impressão, não foi a linguagem que ela usou, mas é o jeito que a autora narrou a história. Eu gostei bastante, e ele é o primeiro livro de uma trilogia, e nesse caso eu acho que faz sentido ter feito este livro ser uma trilogia. Gostei bastante. A história da Cilissa, que ela é filha de um senhor feudal. Onde ela vive, as pessoas pararam de fazer oferendas às entidades mágicas. Era costumário em gerações anteriores. E se deduz que por causa disso,
a comunidade dela tá sofrendo com poucas colheitas, inverno muito rigoroso, e ela acaba tendo que ser a pessoa a mudar tudo isso. Depois disso, eu li White Horse. Primeiro que eu tava muito animada pra ler esse livro, porque ele foi escrito por uma autora indígena, e que eu saiba, eu não li nenhum livro escrito por autores indígenas antes desse, então tava muito animada pra ler a história. É considerado um livro de suspense, paranormal e terror, e eu adoro qualquer coisa de terror, né? A história de uma menina, uma mulher, abandonada pela mãe dela quando ela tinha 2 dias de idade. Depois disso, o pai dela sofreu um acidente grave de carro. Ele lida com as sequelas do acidente até o presente momento. Ele não consegue falar, vive sob os cuidados de uma enfermeira. Essa mulher, a protagonista, Carrie, tem bastante ressentimento com a mãe dela, pelo fato da mãe dela ter a abandonado. E do nada ela começa a enxergar o fantasma da mãe dela. E ela não entende por que ela tá vendo o fantasma da mãe dela, o que o fantasma quer. Acompanha ela nessa jornada de descobrimento pra ver que diabos que a mãe dela quer com ela. Ao longo do livro, a autora faz várias referências ao Megadeth e outras bandas de metal, que eu achei muito interessante, porque não é algo que eu geralmente vejo em livros. Com o tempo, essas referências se tornaram um pouco excessivas e meio que eu ficava tipo, ok, quantas vezes você vai falar que ela ama o Dave Mustaine? Outra coisa que eu não amei sobre esse livro é que tem uma personagem secundária que eu não quero dar spoiler, então eu vou tentar explicar o que acontece. Essa personagem secundária tem uma história de vida muito difícil. Ela não é uma personagem muito agradável. Eu entendi por que a autora quis representar a personagem secundária dessa maneira, mas eu acho que poderia ter sido uma representação melhor, vamos dizer assim. Parar por aí antes que eu fale tudo que acontece no livro, porque eu tenho a língua muito grande. Depois disso, eu li um livro que eu estava planejando ler há muitos anos. Depois de ler esse livro, eu quis me bater por ter demorado tanto tempo a lê-lo, que é o Fears of Calderon, do Jim Butcher. Esse é o primeiro livro na série que chama Codex Alera. Conta a história de um menino, é um livro de fantasia. Se você não percebeu até agora, meu gênero favorito é fantasia. Conta a história de um menino que mora com os tios dele. E nesse mundo em que ele vive, todo mundo tem tipo um superpoder. Não é bem superpoder, mas é um poder mágico. E ele nasceu sem poderes. Então ele é considerado tipo um perdedor, um estorvo por muita gente. E ao longo do livro, você descobre que mesmo ele não tendo todos os poderes que todo mundo tem, ele é muito foda. Eu li esse livro, ele tem 600 e quantas páginas? 653 páginas, li ele num dia. Imediatamente coloquei o segundo livro no meu carrinho do Amazon. Então vocês vão ouvir mais sobre esse livro em breve. Em seguida, eu li Before They're Hanged, de Joe Abercrombie. É o segundo livro na trilogia The First Law. E eu gostei bastante. Eu li o primeiro livro em janeiro. Gostei bastante dele, obviamente, por isso que eu li o segundo. Mas o Joe Abercrombie é um dos meus autores favoritos. Cada capítulo é contado do ponto de vista de um personagem diferente. Um deles é um cara que ele é basicamente torturador da Inquisição do mundo em que eles vivem. O mundo em que esses personagens vivem está, tipo, à beira de iniciar uma mega guerra. Aí você vê o ponto de vista de cada personagem e como as ações deles no presente e no passado afetaram e vão continuar afetando essa bendita dessa guerra. É muito bom, mas eu não recomendaria essa série, essa trilogia, para pessoas que não são fãs de fantasia, porque o primeiro livro foi um pouco devagar. Esse aqui foi ação do começo ao fim.
Mas o primeiro livro foi um pouco devagar no começo, então eu acho que se você não gosta realmente de fantasia, vai ser um pouco difícil para você conseguir terminar o primeiro livro. E eu li Daisy Jones and the Six. É um livro que eu ganhei faz uns... Não, a gente tá em 2023, faz 3 anos que eu ganhei esse livro. E é o primeiro livro dessa autora que eu leio. Ela é muito famosa por ter escrito o livro The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Eu estava muito insegura com relação a esse livro, porque eu já vi comentários bem diversos sobre essa autora. Desde o começo eu tive a impressão de que eu não gostaria do estilo de escrita dela. Mas com esse livro eu ainda estava um pouco esperançosa, porque todo mundo fala que quem gosta de Fleetwood Mac amaria esse livro. Fleetwood Mac é uma das minhas bandas favoritas, então eu, falei, ok, vamos ler o livro. Eu acabei dando 2 estrelas, e quanto mais eu penso no livro, mais eu quero baixar a nota que eu dei pra ele. Eu já li algumas biografias sobre Fleetwood Mac e já vi vários documentários, não só sobre Fleetwood Mac, mas sobre outras bandas. O fato de eu ter intimidade com a história de Fleetwood Mac e também com a história de outras bandas me deixou perceber que a autora desse livro basicamente pegou a história de Fleetwood Mac, a história de algumas outras bandas, misturou tudo, colocou nas páginas e agiu como se isso fosse uma história original. O que eu gostei nesse livro é que ele é narrado como se fosse um documentário mesmo, como se fosse entrevistas. Que é muito interessante porque eu nunca li nenhum livro assim. Basicamente esse foi o positivo do livro. Existem várias situações muito problemáticas que o Fleetwood Mac e que outras bandas da época também se envolveram, que eu acho que foram muito mal exploradas pela autora. Ela poderia ter justificado alguns desses fatos, que não foi o que ela fez. E provavelmente eu não vou ler nenhum outro livro dela no futuro próximo. Li esse livro aqui, Adult Children of Emotionally Immature Parents. Gosto muito de ler esses livros sobre maternidade, paternidade, etc. Eu não tenho filhos, além da gata que vocês provavelmente já ouviram no fundo do vídeo, mas eu gosto de ler esses livros porque ajudam a entender as atitudes das pessoas ao meu redor e muitas vezes eles me fazem refletir sobre a minha própria vida, a minha própria infância, a pessoa que eu sou, a pessoa que eu seria se eu tivesse um filho, ou que eu serei, né? Vai saber se um dia eu vou ter um filho ou não. Então eu achei muito interessante. Ele foi escrito por uma doutora em psicologia. Eu achei muito legal. Eu acho que vale a pena ler esse livro, mesmo que você não necessariamente ache que o seu pai ou sua mãe são imaturos emocionalmente, de uma forma geral. O penúltimo livro que eu li em fevereiro foi esse aqui, do John Douglas e Mark Walshaker, Casos que Nos Assombram. Ele foi escrito em 2001. É um livro de crimes reais. Pra quem não sabe, eu tenho 2 podcasts de crimes reais. Vou colocar eles na descrição pra vocês ouvirem, se vocês acharem interessante. O livro fala sobre alguns dos casos mais famosos da história, né? Jack o Estripador, JonBenet Ramsey, Lizzie Borden, etc. E eu achei muito legal porque o John Douglas, que é o Mindhunter, um dos Mindhunters, né, faz nesse livro é que ele pega todas as provas que estavam disponíveis na época em que o crime aconteceu. Então, no caso do Jack o Estripador, ele pega as provas que a polícia tinha lá em 1800 e bolinha e analisa as provas para ver se ele consegue determinar o perfil do criminoso ou, no caso da JonBenet Ramsey, como que o crime em si aconteceu. Estrela só porque esse livro foi lançado há 22 anos atrás. As informações desse livro já não condizem com a realidade. Em alguns dos casos, novas provas foram encontradas, mas eu planejo ler outros livros do John Douglas. Ele tem alguns livros de crimes reais. O último livro que eu li este mês foi esse aqui, Good Me, Bad Me. E esse também foi um outro livro que eu ganhei. Sincero, eu não sabia exatamente que diabo esse livro falava.
Então eu meio que comecei a ler ele no escuro. E ele conta a história de uma menina adolescente, ela tem 16 anos, não, 15 anos. A mãe dela é uma assassina em série, ela matou várias crianças. E conta a história dela lidando com o fato que a mãe dela vai ser julgada pelos crimes que ela cometeu, dando com a ideia de que ela talvez possa geneticamente também vir a ser uma assassina em série. Eu achei muito legal, li esse livro também num dia só, ele não é muito grande, tem 287 páginas, não é muito grande, achei interessante, só que tipo, tem 2 plot twists que eu consegui enxergar eles a quilômetros de distância, e uma das coisas que eu mais detesto em questão de livros é quando eu consigo adivinhar o final. Então, mas se não fosse isso, provavelmente teria dado 5 estrelas. É um livro de suspense e tal, mas não é necessariamente assustador nem nada. Esses foram os livros que eu li no mês de fevereiro. Se você já leu algum desses, me fala nos comentários. Se você gosta de ouvir podcasts sobre leitura, eu e a minha melhor amiga temos um podcast sobre leitura em inglês. Eu vou deixar ele linkado aqui, e a gente também tem um TikTok que a gente posta vídeos sobre leitura. Você tem alguma recomendação de livros que você acha interessante? Coloca nos comentários, e até a próxima. Tchau!